Aquela manhã tinha gosto de esperança. Lembro do cheiro do meu perfume preferido, misturado com o aroma doce das flores, que coloquei no meu próprio buquê. O salão estava lotado, os fotógrafos registrando cada detalhe, e minha mãe me olhando, com os olhos marejados, talvez já sabendo que eu, teimosa e saga, ainda não era capaz de ver. Eu estava linda. O vestido branco desenhava minha cintura, e Rafael, parado no altar, parecia emocionado. Ele chorou. Eu juro que vi lágrimas. E naquele instante eu achei que estava fazendo a coisa certa. Mas o que ninguém sabe é que aquele altar também era uma despedida. Ali eu estava enterrando a mulher que eu fui, a que o honrava, a que o confiava, a que achava que amor era suficiente para salvar alguém. Ali eu deixei a garota que acreditou que enfrentar o mundo valia a pena, só para estar ao lado de um homem que lhe dizia: "Você é minha vida", enquanto matava tudo dentro de mim aos poucos. A primeira semana de casada foi estranha. Morávamos num apartamento pequeno, alugado, num bairro barulhento de São Bernardo do Campo. Eu fazia tudo com zelo, mesmo sem saber cozinhar direito, e me empenhava em agradá-lo. Mas após a nossa primeira discussão, ele ficou 3 dias inteiros, sem dizer uma palavra sequer, nenhum bom dia, nenhum olhar, como se eu não existisse. A briga tinha sido boba. Eu quis visitar minha avó no domingo. Ele disse que casamento era prioridade. Achei que fosse só um mal-entendido. Mas aquilo foi só o primeiro sinal. Um aviso sutil do inferno que me esperava um mês depois. Vieram os gritos. Rafael gritava por qualquer coisa. A toalha no lugar errado. A comida sem sal. É conta da luz, atrasada. Eu andava na ponta dos pés, como quem vive dentro de um campo minado. Cada palavra podia acionar uma explosão. Ele nunca me bateu no início, mas me destruía com as palavras. Dizia que eu era burra, que ninguém nunca me quis, que só ele tinha me dado valor. 3 meses depois, já era outra história. Começou a me empurrar. Uma vez me segurou pelo pescoço. Depois, me trancou no quarto por horas. Só porque respondi, atravessado. A porta era grossa, e eu gritava. Ele ria do outro lado. Quando a chave girava de volta na fechadura, ele vinha como se nada tivesse acontecido. Me abraçava, pedia desculpas, dizia que era o estresse do trabalho. Eu, tola, acreditava. Aos 7 meses do casados, o primeiro tapa. E com ele, tudo desabou. Eu chorei por horas no banheiro, o gosto do sangue na boca misturado com a vergonha. Não contei pra ninguém. Me escondi do mundo. A maquiagem era minha armadura, e o sorriso falso, meu escudo. Eu repetia pra mim mesma: ele vai mudar, vai passar. Mas não passou. E mesmo assim, eu continuei, porque eu fui contra tudo e todos para estar ali. Minha mãe chorou quando soube que eu me casaria com Rafael. Disse que ele não era homem confiável. Meu pai, que nunca se metia, me chamou para conversar, em particular, e disse: "Filha, esse rapaz não te olha com amor. Ele te olha como quem controla", mas eu não quis ouvir. Porque Rafael sabia ser encantador, sabia se fazer de coitado, e mais do que isso, sabia como me manipular. 1 ano e meio depois, ele começou com uma nova obsessão. Queria um filho. Eu me negava. Não havia espaço para uma criança naquele ambiente. Eu usava anticoncepcional escondida, dizia que era meu corpo, minha escolha. Ele ria e dizia: "Você é minha mulher. Sua obrigação é me dar um filho." Comecei a me sentir ameaçada cada vez que ele tocava no assunto. Até que um dia, abri minha gaveta, e meus remédios haviam sumido. Foi nesse mesmo mês que ele me estuprou. Com raiva, com nojo, com brutalidade, sem nenhuma palavra de carinho. Me obrigou a fazer sexo contra minha vontade, me segurando pelos pulsos. Eu chorei depois, no banheiro, encolhida no chão frio. 2 semanas depois da confirmação, grávida, entrei em choque. Pensei em aborto, pensei em suicídio, mas não fiz nada. A culpa, o medo e a confusão me paralisaram. Rafael, por outro lado, estava em êxtase. Cuidava de mim como se eu fosse de vidro. Passava a mão na minha barriga, preparava cafés da manhã, me levava nas consultas. Eu achava tudo estranho, mas me agarrava àquilo como quem se afoga e encontra uma tábua de madeira.
Talvez ele tivesse mudado, talvez o bebê tivesse sido um milagre. Eu estava com 5 meses de gestação quando tudo desmoronou. Fomos visitar minha mãe, era um domingo ensolarado, o quintal estava cheio de crianças correndo, minha avó fazia bolinho de chuva. Foi um daqueles raros dias em que me senti viva. No fim da tarde, um amigo de infância da família passou para uma visita. Nos abraçamos brevemente, como velhos conhecidos. Rafael estava ali, de longe, observando, não disse nada no caminho. De volta, o silêncio dele queimava mais do que qualquer palavra. Eu sabia que viria algo. E veio, no meio da estrada. Ele começou a gritar. Dizia que eu era, que estava dando em cima do meu amigo de infância, que aquele filho não era dele. E então, veio o primeiro soco. Me acertou com a mão fechada, com tanta força, que vi estrelas. Ele me bateu com uma mão, enquanto dirigia, com a outra, me puxou pelos cabelos, me chamou de tudo que há de pior. Tentei me proteger, implorei. Nada adiantava. Quando chegamos em casa, ele trancou a porta, me jogou no chão e me espancou. Eu estava grávida, eu estava implorando, mas ele não via nada além da raiva. Me chutou, me socou, me arrastou pelo cabelo. Senti algo estourar dentro de mim. A dor era insuportável. Então tudo ficou preto. Quando abri os olhos, estava no hospital. Não conseguia mexer o corpo. Tinha tubos e agulhas por todo lado. Minha mãe estava sentada ao lado da cama, com os olhos inchados de tanto chorar. Médicos entraram na sala e começaram a listar tudo que Rafael havia causado: costelas quebradas, baço perfurado, lesões internas, hemorragia e, por fim, a sentença mais cruel: perdemos o bebê. Eu não chorei naquele momento. Fiquei silêncio, porque havia perdido tudo, até a mim mesma. Rafael foi preso naquela noite. A polícia me ouviu ainda no hospital. Eu, entre dores e morfina, contei tudo. Todas as violências, todas as marcas. Foram semanas de recuperação. E assim que recebi alta, desapareci. Deixei minha casa, minha cidade, minha família. Eu só queria sumir e tentar sobreviver. Quando saí do hospital, o mundo parecia um lugar estranho, cinza e sem cor. Cada passo era uma batalha contra um medo que parecia me esmagar o peito. Eu não sabia para onde ir, o que fazer. Só sabia que precisava desaparecer. Peguei uma mochila com o mínimo que consegui, alguns documentos, dinheiro escondido e um celular velho, porque sabia que Rafael poderia me procurar a qualquer momento. Saí de São Bernardo do Campo de madrugada, como uma sombra, com a única certeza de que aquela cidade não poderia mais ser minha casa. Cheguei a Campinas sem saber ninguém, sem amigos próximos, apenas com a ajuda de uma instituição de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Lá, encontrei mulheres que tinham histórias tão cruéis quanto a minha, mas também encontrei força. Conchei Dona Maria, uma senhora que tinha perdido a filha para um marido abusivo e que dedicava a vida a ajudar quem estivesse no caminho da dor que ela já havia trilhado. Foi ali que aprendi a primeira lição. Não estava sozinha. Me inscrevi em um curso profissionalizante de administração. Comecei a trabalhar em uma pequena empresa de logística e, aos poucos, fui juntando dinheiro para alugar um apartamento. O que parecia impossível no começo virou rotina. Acordar cedo, trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, sonhar em reerguer minha vida. As marcas no meu corpo ainda estavam lá, escondidas sob as roupas, mas o que mais doía eram as cicatrizes na alma. Cada noite eu chorava sozinha, perguntando por que tinha que passar por aquilo. Por que o meu sonho de família tinha se tornado um pesadelo? Foi nesse processo lento e doloroso que conheci Gabriel. Ele era um homem de coração enorme, com olhos gentis e um sorriso que parecia capaz de curar qualquer ferida. Trabalhou como psicólogo voluntário na instituição onde eu buscava apoio, e com o tempo, virou meu amigo. Nunca fez perguntas invasivas, apenas ouvia, e quando eu finalmente consegui falar sobre Rafael Naomi Jogu, não se afastou. Ele acreditou em mim quando quase ninguém mais acreditava. Gabriel e eu começamos uma relação baseada na confiança e no respeito. Algo que eu nem sabia mais como era sentir. Ele nunca levantou a voz, nunca me tocou sem permissão, e cada gesto dele era um remédio para as feridas
que Rafael havia causado. Nos casamos 3 anos depois, numa cerimônia simples, sem grandes expectativas, mas cheia de amor genuíno. A casa que dividíamos em Campinas era modesta, mas para mim era um castelo. Ali, finalmente, eu sentia que podia respirar sem medo. No entanto, mesmo no paraíso que tentávamos construir, a sombra do passado insistia em aparecer. Eu nunca consegui esquecer o que Rafael tinha feito. Às vezes, acordava suando frio, sentindo o aperto no peito que só quem viveu a violência sabe. Gabriel entendia, me segurava, me ajudava a encarar esses fantasmas. Ele sabia que a estrada para a cura era longa e difícil, e nunca me deixou caminhar sozinha. Com o tempo, adotamos 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Eles chegaram para preencher os espaços vazios que a minha perda tinha deixado. Gabriel sempre dizia que nossa família não precisava ser definida por sangue. E eu concordava. Cada abraço, cada sorriso deles era uma prova viva de que a vida pode florescer, mesmo nos terrenos mais áridos. Você já passou por algo parecido? Ou conhece alguém que passou? Comenta aqui embaixo. Sua história pode ajudar outras mulheres a não se calarem. Eu achava que nada poderia nos abalar, que havíamos superado o passado. Mas Rafael, como uma tempestade que se recusa a passar, voltou, saíra da prisão após cumprir sua pena, e de algum jeito, descobriu onde estávamos. Não sei se buscava perdão, vingança, ou só queria controlar minha vida até o fim. A primeira vez que ele apareceu, invadiu nossa casa, enquanto Gabriel estava viajando a trabalho. Eu estava sozinha, sentindo um medo que só quem já passou pelo inferno conhece. Naquela noite, Rafael foi um monstro ainda pior do que antes. Quebrou móveis, gritou, tentou me intimidar de todas as formas. Eu tremia, mas sabia que não podia recuar. Peguei a arma que Gabriel guardava para emergências, sabendo que minha vida estava em risco. Quando ele avançou para me atacar, eu atirei. Não foi um ato de vingança, foi de sobrevivência. A bala acertou Rafael no ombro e ele caiu no chão gritando do dor. Chamei a polícia. Eles chegaram rápido e o prenderam novamente. Mas naquele instante, eu entendi que, finalmente, não era mais uma vítima. Eu era uma mulher que tinha lutado e se libertado, mesmo quando parecia impossível. A ferida no meu corpo talvez nunca cicatrizasse completamente, mas minha alma estava começando a respirar de verdade. Nos meses que se seguiram ao tiroteio, minha vida parecia uma montanha-russa de emoções, memórias e decisões difíceis. A dor física era quase suportável perto do turbilhão que se formava na minha mente e no meu coração. As cicatrizes no meu corpo eram provas visíveis do que vivi, mas as marcas na minha alma exigiam um tipo de cura muito mais profunda, que só o tempo e a coragem poderiam proporcionar. Eu sabia que a estrada para a liberdade plena era longa, mas naquele momento eu me sentia mais forte do que nunca. Gabriel voltou da viagem e me encontrou exausta, mas viva, com os olhos inchados, de tanto chorar, e o rosto marcado pelo medo que eu não conseguia esconder. Ele me abraçou como se nunca fosse me soltar, como se fosse a âncora que me manteria firme diante da tempestade que ainda insistia em soprar. A polícia reforçou nossa segurança, e com o tempo, reforçamos também as fechaduras, alarmes, tudo, para garantir que Rafael nunca mais invadisse nosso lar. Mas a violência que ele trouxe ainda ecoava dentro de mim. Eu comecei a frequentar grupos de apoio para mulheres que passaram por violência doméstica. Foi ali que percebi que minha história, embora dolorosa, não era um caso isolado. Conheci mulheres com histórias de abusos tão cruéis quanto a minha, e algumas até piores. Histórias de filhos que cresceram ouvindo gritos, de mães que foram expulsas de casa, de amigas que perderam tudo porque escolheram lutar. Essas mulheres me deram força, me mostraram que eu não estava sozinha e que a cura coletiva é possível, apesar de todo o sofrimento. O que mais me tocava era o amor que eu sentia por meus filhos adotivos. Eles eram meu porto seguro, minha razão de viver. Cada sorriso deles, cada abraço, era um lembrete de que, apesar da dor, eu havia encontrado um novo significado para a palavra família. Eu nunca tinha pensado em adotar antes, mas a experiência
foi transformadora. Gabriel e eu passamos por processos burocráticos, entrevistas e avaliações. E quando finalmente conseguimos trazer nossos filhos para casa, foi como se um milagre tivesse acontecido. As crianças tinham histórias difíceis também. Um deles, o Pedro, havia sido abandonado por seus pais biológicos em uma casa de acolhimento em Campinas. A menina, a Sofia, passou a vida inteira em orfanatos e sempre teve medo de confiar nas pessoas. O João, o mais novo, tinha um passado de negligência, com marcas que só o tempo poderia amenizar. Eu me tornei não só mãe, mas uma guerreira por eles. Aprendi a ser forte para eles, mesmo nos dias em que me sentia frágil, ou que o Mase me surpreendia. Era como, mesmo depois de tudo que passei, ainda conseguia amar e confiar em alguém. Gabriel nunca cobrou nada além de sinceridade e respeito. Ele não era perfeito, mas era o melhor homem que já conheci. Ele me ensinou que amor não dói, não quebra, não ameaça. Amor cuida, protege. E foi com ele que eu aprendi a dar os primeiros passos para me curar. Mas, como se o passado fosse um monstro que nunca morre, Rafael continuava a rondar nossas vidas. A polícia o colocou sob monitoramento eletrônico, mas isso pouco ajudava quando ele estava determinado a me encontrar. Os telefonemas ameaçadores, as mensagens anônimas, os dias em que eu sentia que ele estava me vigiando. Tudo isso, nossa rotina uma constante vigília, uma luta silenciosa para manter a normalidade para as crianças. Num desses dias de medo e ansiedade, recebi uma ligação que me congelou a alma. Era Rafael, dizendo que queria conversar, que queria acertar as coisas. A voz dele era fria, sem emoção, e eu sabia que não podia confiar. Mas uma parte de mim, a parte que queria acreditar em justiça, em redenção, hesitou. E eu podia dar a ele o poder de me controlar novamente, mas também não podia fugir para sempre. Precisava enfrentar. Para mim e para minha família. Gabriel estava ao meu lado, firme, como sempre. Decidimos que eu enfrentaria Rafael, mas com respaldo legal e com um plano bem definido. Eu iria expor tudo, provar que ele não era o homem que queria fazer parecer. Eu não queria mais viver escondida, sem direito de ser feliz. A justiça era minha última esperança. De paz, Nalso, advogado, preparou uma série de medidas protetivas e documentos que iriam garantir a segurança da minha família. Ainda assim, eu sabia que o pior podia acontecer, mas não podia mais me esconder atrás do medo. Precisava quebrar o ciclo, por mim, por Gabriel, pelos nossos filhos. Enquanto isso, eu continuava reconstruindo minha vida, em meio ao trauma, e buscava na fé e na terapia a força para não sucumbir. Os dias difíceis eram muitos, mas a determinação era maior. Cada conquista, por menor que fosse, era celebrada com lágrimas e sorrisos. A minha história, que começou com dor, traição e perda, agora tinha capítulos de coragem, amor e superação. Eu não era mais a vítima que se escondia no escuro. Eu era a mulher que se levantava, que lutava, que dizia não ao passado. E essa força, mesmo quando parecia frágil, era o que me fazia seguir em frente. O sol daquela manhã de outono parecia não conseguir penetrar as nuvens densas que ainda pairavam sobre minha alma. Cada dia era uma luta silenciosa, entre o medo que ainda me assombrava e a vontade crescente de libertação que pulsava dentro do meu peito. Eu sabia que o reencontro com Rafael seria inevitável, e esse pensamento me consumia em noites sem sono, onde os pesadelos invadiam meu descanso e as memórias dolorosas se misturavam com a esperança de um futuro melhor. Os primeiros encontros foram marcados pela tensão. Rafael era como uma sombra que se recusava a desaparecer, um fantasma que insistia em atravessar meu caminho, mesmo quando eu tentava me afastar. A sensação era de estar presa numa prisão invisível, onde cada passo dado para frente parecia ser seguido por dois para trás. Mas eu me recusava a ceder, a deixar que o passado definisse meu presente. Gabriel, sempre paciente e forte, estava ao meu lado em todos os momentos. Ele enfrentava comigo as ameaças e os medos, segurava minha mão quando minhas pernas tremiam e me lembrava do valor que eu tinha. Nossa relação se tornou um refúgio seguro, um porto onde eu podia ancorar minhas inseguranças
e encontrar força para seguir. Foi ele quem me convenceu a denunciar formalmente Rafael, a não mais aceitar as ameaças caladas. A audiência judicial foi um momento de nervosismo e alívio. Eu entrei naquela sala, carregando não só minha história, mas a de todas as mulheres que sofreram em silêncio. Olhei para Rafael, que me encarava com uma mistura de raiva e desprezo, e senti uma chama de poder crescer dentro de mim. Pela primeira vez, não sentia medo, sentia justiça. O juiz ouviu atentamente cada palavra, cada detalhe das agressões, dos abusos, das ameaças, as provas que reunimos, fotos das lesões, depoimentos das testemunhas, registros médicos, formaram um quadro irrefutável. Rafael foi condenado a cumprir uma pena rigorosa, e medidas protetivas foram impostas para garantir minha segurança e a da minha família. A sensação de vitória era amarga, porque eu sabia que as cicatrizes, visíveis ou invisíveis, permaneceriam. Mesmo com a justiça do meu lado, o trauma deixava marcas profundas. Eu passava horas na terapia, tentando entender os ciclos que me prenderam naquela relação tóxica, tentando perdoar a mim mesma por ter acreditado em promessas vazias. A caminhada era longa e dolorosa, mas eu já não estava sozinha. Gabriel, meus filhos, as mulheres que conheci na instituição, todos formavam uma rede que me sustentava. A vida cotidiana também trouxe seus desafios. Reerguer uma carreira depois de tanto tempo afastada, aprender a confiar em mim mesma, lidar com as inseguranças e o medo constante de que Rafael pudesse voltar. Cada dia era uma conquista, cada passo um testemunho de resistência. Insistia em bater a porta, mas eu aprendi a fechar com firmeza, sem medo do que ficava para trás. Com o passar dos meses, os momentos de alegria começaram a se tornar mais frequentes. Eu celebrava as pequenas vitórias. O primeiro sorriso de Sofia após uma noite difícil. A primeira palavra do Pedro, a confiança que João começava a demonstrar. A casa se enchia de risos, de brincadeiras, de vida. Era um lar construído, com amor e esforço, e eu me sentia orgulhosa por isso. Gabriel e eu começamos a planejar o futuro com mais leveza. Sonhávamos com viagens, com a possibilidade de abrir um negócio juntos, com a ideia de proporcionar aos nossos filhos uma infância feliz e segura. Eu sabia que nada apagaria o que havia acontecido, mas também sabia que podia criar um caminho diferente, onde o medo não seria o protagonista. Se você acredita que nenhuma mulher deve aceitar violência, deixa um like agora e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Porém, a paz que eu buscava era frágil. Rafael, mesmo preso, continuava a enviar ameaças, tentando intimidar, tentando controlar. Cada carta, cada ligação, interceptada pela polícia, me fazia estremecer, mas também me fortalecia. E podia permitir que ele roubasse a minha vida novamente. Foi nesse momento que decidi que precisava ir além da denúncia. Comecei a participar de grupos de ativismo contra a violência doméstica, a compartilhar minha história para ajudar outras mulheres a encontrar a voz que eu quase perdi. Descobri que a dor pode ser transformada em força, que a experiência pode ser um farol para quem está perdido na escuridão. A luta continuava, mas eu estava pronta para enfrentá-la de frente, não mais como vítima, mas como mulher que encontrou no seu próprio sofrimento a coragem para recomeçar, para amar, para viver. Os dias que se seguiram à minha decisão de me tornar uma voz ativa contra a violência doméstica foram de intensa transformação. Participar daqueles grupos de apoio, ouvir histórias, dar e receber força, me fez enxergar que minha dor não era em vão. Eu podia, de fato, ajudar outras mulheres a sair do ciclo de abuso que eu conhecia tão bem. Foi um processo duro, porque me confrontar com aquelas memórias todos os dias exigia uma coragem que eu nem sabia que possuía. Cada relato me trazia à tona lembranças que eu havia enterrado fundo, mas também alimentava minha determinação de quebrar o silêncio e a vergonha que cercam esse tipo de violência. Gabriel se tornou meu maior aliado nessa caminhada, mesmo que ele já fosse um pilar fundamental na minha vida. Vê-lo ao meu lado, nas reuniões, nas palestras,
e até nas ações mais simples. Reforçava a ideia de que o amor verdadeiro é também uma questão de apoio incondicional. Eu sentia que juntos éramos mais fortes, que não estávamos apenas lutando por nós mesmos, mas por todas aquelas que não tinham voz ou força para lutar. Essa nova missão me deu sentido e propósito, me ajudando a erguer a cabeça e olhar para frente. Enquanto isso, a vida em casa com nossos 3 filhos adotivos ganhava cores e alegrias que eu jamais imaginaria experimentar de novo. Cada sorriso deles era um lembrete diário de que a felicidade podia ser reconstruída, mesmo depois da dor mais profunda. O Pedro, com seu jeito tímido, estava começando a se abrir mais, a confiar no mundo ao seu redor. A Sofia, que às vezes se trancava em seu próprio medo, estava rindo e brincando como uma criança qualquer. E o João, o caçula, mostrava um espírito indomável que iluminava os dias mais sombrios. Eu me dedicava a ser a mãe que eu precisava ter tido, a oferecer um lar onde o amor e a segurança fossem inquebráveis. Mas, mesmo com esse cenário de reconstrução, o passado insistia em bater a porta, quebrando a sensação de paz que eu havia começado a experimentar. Rafael, preso, continuava a ser uma sombra ameaçadora, uma lembrança cruel que teimava em assombrar meus pensamentos. Os relatos de sua conduta dentro da prisão, as tentativas de contato por meio de terceiros, as ameaças veladas, tudo isso reforçava o medo constante de que, de alguma forma, ele encontraria um jeito de interferir na nossa vida. Por isso, Gabriel e eu tomamos a decisão de reforçar ainda mais nossa segurança. Instalamos câmeras, contratamos um sistema de monitoramento 24 horas e mantivemos contato constante com a polícia. Eu sabia que nenhuma dessas medidas poderia apagar as cicatrizes internas, mas pelo menos podia me proteger e proteger aqueles que cada passo era uma vitória contra o medo que queria me paralisar. Em meio a tudo isso, meu trabalho de ativismo ganhou espaço na mídia local. Fui convidada para dar entrevistas, participar de programas de rádio e até mesmo para palestrar em escolas e universidades. Cada vez que eu falava, sentia uma mistura de nervosismo e força, porque estava transformando minha história em uma ferramenta de empoderamento, mostrando que é possível sair do ciclo de violência e construir uma nova vida. Recebi mensagens de mulheres que diziam ter se inspirado na minha luta, que estavam buscando ajuda e acreditando em um futuro melhor. Essas palavras eram meu combustível. Porém, nem tudo foi fácil. Houve momentos em que a exposição trouxe desafios inesperados. Algumas pessoas do meu passado reagiram com um julgamento ou desconhecimento. Outras, infelizmente, com hostilidade. As ameaças que já vinham de Rafael passaram a vir também de estranhos que não compreendiam a complexidade da violência doméstica. Mesmo assim, eu não podia mais recuar. A minha voz, mesmo tremendo às vezes, precisava ser ouvida. Com o apoio de Gabriel e da nossa rede de amigos e familiares, fui construindo uma fortaleza ao redor de mim. Aprendi a identificar os gatilhos do trauma, a trabalhar minha autoestima, a confiar no amor e no respeito. O processo terapêutico, que no começo era doloroso, se transformou em um espaço de renascimento. E lentamente, comecei a me reencontrar. Enquanto isso, Rafael seguia no cárcere, pagando pelo que havia feito. Mas não era só a justiça legal que eu buscava menos. Eu queria paz verdadeira. Uma libertação completa, que só o tempo e o amor poderiam proporcionar. O processo de cura era contínuo, e eu estava disposta a enfrentá-lo. Sabendo que não estava mais sozinha, o outono dava lugar ao inverno, e eu sentia que dentro de mim também acontecia uma mudança silenciosa, quase imperceptível para quem não me conhecia. A mulher que um dia fora engolida pela escuridão da violência, agora começava a emergir como uma força inabalável, uma voz que não se calava diante da injustiça. Mas esse despertar não foi linear, nem simples. Foi uma luta diária contra as sombras internas, que insistiam em me puxar para baixo, contra o medo que tentava me paralisar, contra as memórias que me assombravam nos momentos mais inesperados. Gabriel continuava sendo meu porto seguro, o braço forte que me segurava quando eu ameaçava cair, a luz constante
em meio ao caos. Nosso relacionamento evoluiu de um refúgio para uma parceria verdadeira, onde cada um apoiava o outro para crescer, aprender e se transformar. Ele também passou a se envolver mais profundamente nos trabalhos de ativismo e nas causas sociais, sentindo que juntos éramos capazes de construir algo maior do que nós mesmos. Essa cumplicidade reforçava meu sentimento de pertencimento, de que finalmente eu havia encontrado meu lugar no mundo. Nossos filhos cresceram em meio a essa atmosfera de luta e amor. Era incrível ver como eles, apesar do passado conturbado, demonstravam uma resiliência que me inspirava. O Pedro, que no começo era tão tímido, agora era um garoto alegre e curioso, que sonhava com um futuro e acreditava em suas capacidades. A Sofia, que tantas vezes se fechava em seu medo, aprendeu a confiar nas pessoas e a se expressar, encontrando na arte uma forma de libertação. O João, com seu espírito livre, era a alegria da casa, sempre pronto para uma brincadeira ou uma aventura. Mas mesmo com tudo isso, as lembranças do passado insistiam em retornar, às vezes em sonhos vívidos que me faziam acordar suando frio, outras vezes em situações cotidianas que acionavam memórias dolorosas. Eu me perguntava se algum dia conseguiria deixar para trás completamente aquela sombra que Rafael deixara em minha vida. A resposta, eu comecei a perceber, não estava em apagar o passado, mas em aprender a conviver com ele, em usá-lo como fonte de força, não de dor. A relação com Rafael continuava a ser uma preocupação constante, apesar das medidas legais e de segurança. Eu sabia que ele podia tentar algo, que sua presença ameaçadora nunca estaria completamente ausente. Por isso, tomei a decisão de intensificar ainda mais as medidas de proteção, inclusive mudando algumas rotinas diárias, para evitar qualquer risco. Era cansativo, sim, mas absolutamente necessário para garantir a segurança da minha família no meio dessa batalha. Encontrei nas minhas atividades como ativista uma forma de canalizar toda a energia acumulada, falar em público, escrever artigos, participar do debates. Tudo isso se tornou um meio de transformar a dor em propósito. Eu queria que minha história servisse para algo maior, que ajudasse a derrubar o muro do silêncio que tantas mulheres enfrentam. E aos poucos, fui percebendo que o impacto da minha voz ia além do que eu imaginava, alcançando pessoas e incentivando mudanças reais. Mas a vida, com suas reviravoltas inesperadas, ainda tinha uma surpresa reservada para mim. Uma tarde, enquanto eu buscava os meninos na escola, recebi uma ligação anônima. A voz do outro lado era baixa, mas carregava uma ameaça clara. Rafael estava livre. A notícia caiu como um soco no estômago. Eu não sabia se acreditava, se era apenas uma jogada para me amedrontar. Mas não podia correr o risco de ignorar. No dia seguinte, procurei a delegacia e confirmei o pior. Rafael havia conseguido um habeas corpus inesperado, saindo da prisão sob condições restritivas. A sensação de segurança que eu havia construído com tanto esforço começou a desmoronar. Meu coração acelerava só de pensar que aquele homem, que havia destruído minha vida, agora poderia voltar a me perseguir, a ameaçar minha família. A polícia reforçou a vigilância, e eu me vi obrigada a mudar novamente de rotina, a pensar em maneiras de proteger não só a mim, mas também a Gabriel e as crianças. O medo voltou, mais feroz e real do que antes. Eu precisava encontrar uma solução definitiva, algo que garantisse que Rafael nunca mais pudesse entrar em nossas vidas. Foi então que decidi me preparar para o pior. Investi em aulas de defesa pessoal, aprendi a usar a arma legalmente registrada que Gabriel mantinha para emergências. Eu não queria ter que usá-la, mas precisava estar pronta para proteger aqueles que eu amava a qualquer custo. Era um exercício do equilíbrio, manter a calma e a racionalidade, mas estar preparada para a violência que poderia se repetir. Pausa aqui. Você acha que ela deveria fugir ou enfrentar? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. Apesar desse cenário tenso, continuei lutando para manter a normalidade em casa. Os meninos precisavam de paz, de uma rotina estável, e eu fazia tudo para garantir isso. Gabriel e eu dividíamos as tarefas, cuidávamos das crianças,
Planejávamos o futuro com esperança. A casa que construímos era o nosso santuário, e eu faria de tudo para mantê-la assim. Mas o destino, como sempre, tem seus próprios planos. Aquele dia começou como qualquer outro, com o céu cinzento típico do inverno paulistano e a rotina aparentemente tranquila de uma manhã normal em Campinas. Eu estava na cozinha preparando o café da manhã para os meninos, enquanto Gabriel conferia os e-mails no computador da sala. As crianças corriam pelo corredor, cheias de energia, rindo e brincando. Naquele momento, parecia que a normalidade estava finalmente ao nosso alcance, um sentimento que eu desejava com toda a força do meu ser. Mas, por trás daquela aparente calmaria, eu sentia uma inquietação crescente, um pressentimento que não me deixava em paz. As mensagens anônimas continuavam chegando, os telefonemas ameaçadores não paravam, e a sensação de ser vigiada aumentava a cada dia. Eu não sabia exatamente quando ou como, mas sabia que Rafael estava se aproximando. A sombra que ele projetava sobre minha vida era mais real do que nunca. No meio daquele turbilhão, decidi que não podia mais esperar passivamente. Eu precisava agir, proteger minha família de uma vez por todas. Gabriel e eu fizemos planos detalhados para reforçar a segurança da casa, incluindo mudanças estruturais, instalação de cercas elétricas e contratação de seguranças particulares. Era um investimento alto, mas necessário para garantir nossa tranquilidade. Foi durante uma dessas reuniões de planejamento que Rafael apareceu. Eu não sei como entrou na nossa casa, onde estavam todas as medidas de segurança, mas ele estava lá no meio da sala, olhando para mim com os olhos frios e vazios que eu temia tanto. Meu coração parou, o ar ficou pesado, e tudo, dentro me gritou para que eu fugisse, mas eu sabia que não podia. Ele avançou em minha direção, com a mesma brutalidade de anos atrás. A memória das agressões passadas me dominou, e o medo tomou conta do meu corpo. Mas dessa vez, eu estava preparada. Peguei a arma que estava escondida na gaveta da cozinha, menos uma arma que Gabriel me ensinara a usar com responsabilidade, e apontei para ele. A tensão no ambiente era palpável, como se o tempo tivesse congelado. Rafael não hesitou, avançou ainda mais rápido, ignorando o aviso da arma. Eu tive que agir e atirei. A bala acertou seu ombro, e ele caiu no chão, gritando de dor e surpresa. O som do disparo ecoou pela casa, e em poucos minutos a polícia chegou, alertada pelo sistema de segurança que havíamos instalado. Eu estava em choque, mas sabia que havia feito o que precisava para proteger minha vida e a da minha família. Aquele ato não foi de vingança, mas de sobrevivência. Era a última linha de defesa contra um homem que havia destruído meu passado e ameaçava meu futuro. Nos dias que se seguiram, as consequências daquele evento foram sentidas por todos nós. Rafael foi preso novamente, dessa vez com medidas mais rígidas, e nossa casa voltou a ser um espaço de segurança, mesmo que o trauma ainda permanecesse. Eu, Gabriel e as crianças começamos um processo de recuperação emocional e física, onde o apoio mútuo era essencial. Durante esse período, encontrei forças renovadas para continuar meu trabalho de ativismo. Agora, não apenas como uma sobrevivente, mas como uma mulher que transformou sua dor em luta e esperança para outras. Cada palestra, cada depoimento era uma forma de dar voz a quem ainda estava presa no silêncio do abuso. A vida não voltou a ser a mesma. E eu não esperava que o faça, mas aprendi que a verdadeira liberdade está em nunca desistir, em enfrentar os medos com coragem e em construir tiolo por tiolo um futuro digno de amor e respeito. Nos meses que sucederam à prisão de Rafael, a vida, aos poucos, retomou um ritmo mais tranquilo, ou ao menos um ritmo que eu podia suportar. O silêncio que reinava em nossa casa já não era a ausência de medo, mas a presença de paz, conquistada com muita luta. Gabriel e eu nos dedicávamos a criar um ambiente onde os meninos pudessem crescer, sem o espectro do passado os assombrando. A cada dia que passava, eu sentia uma mistura de gratidão e saudade pelo que poderia ter sido. Uma família sem dor, sem violência, sem medo. Ainda assim, a sombra do trauma deixado por Rafael permanecia invisível,
mais forte. E eu sabia que as cicatrizes internas, essas que ninguém vê, exigiam cuidado e paciência. Por isso, continuei a frequentar minha terapia, a me cercar de amigos verdadeiros e a investir nas atividades que me davam sentido. Meu ativismo tomou um espaço maior em minha vida e com ele o propósito de dar voz e força às mulheres que, como eu, precisavam sair do silêncio e da invisibilidade. Gabriel também passou por suas próprias transformações. Ver a mulher que ele amava sofrer e renascer diante da dor o fez crescer como ser humano. Ele se tornou mais sensível, mais presente, mais forte em sua própria vulnerabilidade. Juntos, aprendemos que o amor não é apenas um sentimento, mas uma construção diária que exige paciência, compreensão e, acima do tudo, respeito. Nossa família começou a viajar mais, a explorar lugares que antes eram apenas sonhos distantes. O Parque Ibirapuera, em São Paulo, tornou-se um dos nossos refúgios favoritos. Lá, entre árvores centenárias e lagos tranquilos, encontrávamos momentos de felicidade simples e verdadeira. Os meninos corriam livres sem medo, e eu assistia, emocionada, à transformação deles, enquanto aprendiam a confiar na vida novamente. As dificuldades financeiras ainda eram uma realidade, especialmente após os gastos com segurança e tratamentos médicos. Mas eu não me deixava abater. Continuei trabalhando em empregos temporários e, com o tempo, consegui abrir um pequeno negócio de consultoria para mulheres em situação de vulnerabilidade, utilizando minha experiência para orientar e fortalecer quem estivesse começando sua própria luta. Ver o impacto positivo do meu trabalho me enchia de orgulho e renovava minha esperança. Mas a vida, com sua imprevisibilidade, nos reserva sempre surpresas. Em uma manhã fria de agosto, recebi uma notícia que abalou minhas estruturas. Rafael havia conseguido um recurso judicial e estava para ser liberado novamente. O medo voltou com força total, e eu senti que toda a paz que havíamos construído estava por um fio. Novamente me vi no centro de uma tempestade tentando proteger a mim, a Gabriel e principalmente as nossas crianças. Desta vez, porém, eu estava preparada para o que viesse. Não seria mais a mulher aterrorizada e acuada do passado. E eu havia me transformado, estava pronta para lutar, não apenas pela minha vida, mas pela dignidade e pelo futuro de todos que amava. Gabriel e eu reforçamos nossas estratégias, conversamos com a polícia, com advogados, com a comunidade. O apoio que conquistamos era uma rede forte, um escudo contra o mal que ameaçava nos atingir. A notícia da possível liberdade de Rafael também teve um efeito inesperado. Uniu ainda mais nossa família, amigos e parentes que antes não entendia completamente o que eu enfrentava passaram a estar ao nosso lado, oferecendo ajuda, companhia e palavras de conforto. A rede de apoio se expandiu, e eu senti que, finalmente, a solidão daquele início sombrio estava se transformando em uma força coletiva. No meio desse caos emocional, me peguei refletindo sobre tudo o que vivi, sobre o amor distorcido que um dia pensei ser verdadeiro, sobre a força que encontrei em mim mesma, sobre o caminho difícil e doloroso que me trouxe até aqui, e mais importante, sobre o futuro que eu ainda podia construir, um futuro onde o medo não teria mais lugar. Decidi, então, que era hora de transformar essa história em algo ainda maior. Comecei a escrever um livro, um relato sincero e cru sobre minha trajetória, minhas lutas, minhas conquistas. Queria que minha experiência fosse um farol para outras mulheres, um lembrete de que é possível recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. A escrita virou terapia, libertação, missão. Enquanto isso, nossa casa continuava sendo um lugar de refúgio. Apesar das ameaças e do perigo iminente, cultivávamos amor, esperança e fé. Gabriel e eu sabíamos que o caminho ainda era longo, mas estávamos dispostos a percorrê-lo juntos, com coragem e determinação. Pausa aqui. Você acha que ela deveria fugir ou enfrentar? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. O caminho até ali não foi fácil, nem linear, mas o que eu aprendi ao longo dessa jornada
é que a verdadeira força está em continuar, mesmo quando tudo parece desabar. Rafael ainda era uma ameaça, uma sombra que nos rondava, mas eu não estava mais sozinha nem desamparada. Eu tinha Gabriel, nossos filhos, amigos e uma rede de apoio que era maior do que eu poderia imaginar. Era essa rede que me dava forças para enfrentar cada dia com esperança, coragem e determinação. Aquela fase da minha vida me ensinou que a cura não é a ausência da dor, mas a capacidade de seguir adiante apesar dela. Cada cicatriz que carrego, cada memória dolorosa é parte da minha história, menos uma história que não define quem eu sou, mas que moldou a mulher que me tornei. E essa mulher é forte, resiliente e capaz de amar, mesmo depois de tanto sofrimento. O livro que comecei a escrever tomou forma e ganhou vida, e com ele, uma nova missão. Eu queria que minha história chegasse a outras mulheres, que fosse uma chama de esperança e empoderamento. Cada página que escrevia era um testemunho, um grito silencioso que dizia: você não está sozinha. Há saída, há vida, após a dor. Durante esse período participei de diversos eventos, palestras e grupos de discussão. As reações das mulheres que ouviam minha história eram emocionantes: lágrimas, abraços, palavras de gratidão e esperança. Eu percebia que o que eu vivia ressoava em muitas outras vidas, e isso me dava ainda mais força para continuar. Mas claro, o passado insistia em não ficar quieto. Rafael estava cada vez mais próximo da liberdade, e isso era uma sombra constante sobre nossa existência. Gabriel e eu reforçamos todas as medidas de segurança possíveis, mas a angústia era inevitável. A sensação de vulnerabilidade voltava a se instalar, e eu precisava me preparar para o que quer que viesse. A vida, como eu aprendi, é feita de ciclos que se fecham e outros que se abrem, de perdas que nos ensinam a valorizar o que resta, e de lutas que nos mostram o que realmente somos capazes de suportar. Quando a poeira do último confronto baixou e o silêncio finalmente se instalou na nossa casa, eu senti que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Não era só a sobrevivente daquela história brutal. Eu era agora a mulher que renasceu das cinzas, forte e determinada a viver plenamente. Gabriel continuava ao meu lado, firme e amoroso, um verdadeiro parceiro na reconstrução da nossa vida. Os meninos, que antes carregavam no olhar as marcas de um passado difícil, agora riam livres e confiantes, como qualquer criança merece. A casa, que por tanto tempo fora palco de medo e dor, se transformou em um lar onde o amor florescia, onde a esperança era cultivada a cada dia. Eu me permiti sentir todas as emoções que eu havia reprimido por tanto tempo: o medo, a raiva, a tristeza, mas também a alegria, a paz e o amor. Entendi que a cura não é linear, que não há um tempo certo para superar o trauma, apenas a vontade constante de seguir em frente, de se reconstruir, dia após dia. Meu ativismo se tornou uma parte fundamental da minha identidade. E o Viamen, voz ecoando em outras mulheres, inspirando mudanças reais, quebrando o silêncio que tanto prejudica quem sofre violência. Cada palestra, cada livro, cada conversa era uma oportunidade de fazer a diferença, de mostrar que a dor pode se transformar em força. Apesar do tudo, eu carregava as cicatrizes, menos algumas visíveis, outras invisíveis. Elas me lembravam do que passei, mas também do que conquistei. Eu aprendi a olhar para elas com orgulho, porque cada marca era um símbolo da minha resistência, da minha capacidade de sobreviver e vencer. O reencontro com minha família biológica, que eu havia deixado para trás quando fugi, foi um processo delicado e cheio de emoções. Eles me acolheram com amor, mesmo diante da minha ausência prolongada, e juntos começamos a construir novos laços, baseados na sinceridade e na compreensão. Foi um capítulo importante para minha reconstrução pessoal, um passo para fechar definitivamente as feridas do passado. E então, um dia, enquanto observava os meninos brincando no quintal, senti uma paz profunda invadir meu coração. Ali estava tudo o que eu havia lutado para proteger: a minha família, o meu amor, a minha vida. E ali também estava a certeza de que,
Apesar das tempestades que enfrentei, eu havia vencido. Não foi fácil. E nem deveria ser, porque as histórias mais verdadeiras são feitas de luta, dor e superação. E a minha, que começou na escuridão da violência, terminou iluminada pela coragem, pelo amor e pela esperança. Hoje, eu me orgulho da mulher que me tornei, uma mulher que se levantou, que se ergueu das cinzas e que, acima do tudo, nunca deixou de acreditar em si mesma. Essa é a minha história. Uma história de dor, de luta, de amor e principalmente de vitória. Aquele dia chegou antes do que eu esperava. A notícia da soltura de Rafael caiu como uma bomba em nossa rotina. Eu me senti invadida por uma mistura de medo, raiva e determinação. Sabia que não podia mais me esconder. Era hora de enfrentar, de proteger minha família com todas as armas que eu tivesse, e isso incluía a minha voz, minha força e minha coragem. Nos dias que antecederam a sua saída, intensificamos a segurança e nos preparamos para o inevitável. Gabriel e eu planejamos cada passo, cada ação, para garantir que nossa casa fosse um forte inexpugnável. Mas, mais do que isso, nos preparamos emocionalmente para o reencontro com o homem que havia destruído minha vida. Quando Rafael finalmente apareceu. Não foi como nos filmes ou histórias que eu já tinha ouvido. Não houve um confronto imediato, mas uma tensão silenciosa que pairava no ar. Ele estava diferente, mas a maldade nos olhos permanecia a mesma. Eu, no entanto, estava mudada, menos uma mulher que já não tinha medo, que não se deixava mais intimidar. A convivência forçada, mesmo que limitada, trouxe à tona emoções conflitantes. Gabriel e eu permanecíamos unidos, firmes, mas eu sentia que precisava deixar claro para Rafael que minha vida não lhe pertencia mais, que o passado, por mais doloroso que fosse, não teria poder sobre meu presente e futuro. O processo judicial para manter as medidas protetivas foi intenso, mas necessário. Eu sabia que a justiça legal era apenas uma parte da minha proteção, menos a outra parte estava dentro de mim, na minha força e capacidade de resistir. Gabriel foi meu pilar, minha voz quando a minha tremia, minha mão quando eu vacilava. Com o tempo, Rafael perdeu o pouco poder que ainda tinha sobre minha vida. A justiça, a minha coragem e o amor que me cercava foram as armas que usei para vencer essa batalha. E mesmo sabendo que as cicatrizes internas não desapareceriam, eu estava finalmente livre. O final dessa jornada não foi um conto de fadas, mas uma vitória real e conquistada com suor, lágrimas e luta. Eu me tornei uma mulher que, apesar de tudo, conseguiu transformar a dor em força, a escuridão em luz, o medo em coragem. Hoje, quando olho para minha família, para os filhos que adotamos e para o homem que me amou e me protegeu, sinto uma gratidão imensa. Gratidão por ter sobrevivido, por ter resistido e por ter encontrado um caminho de esperança. E sei que essa história, que começou no sofrimento, agora é um farol para muitas outras mulheres que ainda buscam a sua liberdade. Se essa história te inspirou, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa ouvir que existe vida depois da dor.